prazer para mim apresentar hoje o professor Henrique Barbosa, amigo de longa data. Eu e o Henrique fizemos graduação juntos, então a gente se conhece desde 1994, quando a gente entrou na graduação na Unicamp, no curso de Física. Depois fizemos mestrado e doutorado também no mesmo departamento, com a mesma orientadora. O Henrique começou a carreira dele científica na mesma área que eu faço pesquisa até hoje, que era astrofísica de partículas. Ele fez um doutorado no mesmo experimento que eu, mas já bastante preocupado com a atmosfera e os efeitos que a atmosfera tinha nas medidas de partículas. Na área que eu trabalho, a atmosfera faz parte do detector. Então ele estava fazendo a pesquisa dele já preocupado com como a atmosfera respondia à passagem de partículas. Depois ele foi para o INPE, onde passou a ser pesquisador do INPE, já e bem dedicado a estudar a atmosfera, e foi contratado posteriormente no Instituto de Física da USP em São Paulo, onde é professor até hoje. O Henrique começou lá a liderar um experimento na Amazônia e a construir detectores que então não existiam, que trouxeram dados bastante importantes para a gente conhecer o comportamento da atmosfera na Amazônia e como que todo o clima no país e até no mundo é afetado pela floresta. Ele vai mostrar isso aqui hoje para a gente. Ele sempre foi um bom palestrante, então eu tenho também bastante expectativa sobre o cenário que ele vai dar. E só para terminar, dizer que eu e o Henrique temos uma competição saudável eterna, né? Nós nos formamos no mesmo dia, nós defendemos o mestrado na mesma semana, nós defendemos o doutorado numa diferença de poucos meses. Nós somos contratados na USP com uma diferença de poucos meses. Ele passou num concurso alguns meses antes que eu passei no concurso aqui. Nós fizemos uma livre docência com uma diferença de poucos meses, né? Então a gente tem um pacto que o primeiro que ganhar o prêmio Nobel vai ter que recusar e esperar o outro ganhar o prêmio Nobel até que a gente aceite junto, na mesma época, o prêmio Nobel de Física. Mas, piadas à parte, eu queria então agradecer ao Henrique por ter aceito o convite e passar a palavra para ele. Bom, obrigado. É um prazer estar aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos. E, como o Vitor falou, eu tenho trabalhado com a parte de física da atmosfera, vamos chamar assim, um pouco já desde o meu doutorado, né? Então, eu fui trabalhar depois do doutorado no INPE, em Cachoeira Paulista, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trabalhando com modelagem numérica da atmosfera, com programas que fazem a previsão de tempo e previsão de clima. E depois eu passei a trabalhar na USP com a parte de medidas experimentais. Então, passando a ir a campo na Amazônia, levando os alunos para fazer medidas lá no meio da floresta. E a ideia dessa apresentação de hoje é mostrar um pouco de tudo isso para vocês, né? Então, é uma apresentação para o público em geral, mas é uma apresentação sobre ciência e a gente está dentro de uma universidade, né? Então, como que a gente faz ciência? A gente faz ciência postulando perguntas científicas de interesse e tentando dar resposta a essas perguntas, né? Então, dentre as perguntas que a gente faz nessa área, eu vou tentar abordar algumas delas com vocês hoje, né? Por exemplo, qual que é a importância da Amazônia para o clima, em especial para a gente aqui, para chuvas na região sudeste, como que essa importância pode mudar, ou quais que seriam as consequências do processo em andamento de desmatamento e de queimadas, ou até mesmo de mudanças climáticas, e como que a gente estuda tudo isso ou monitora a Amazônia, por exemplo, utilizando instrumentos a bordo de satélites. Antes de entrar para falar realmente da Amazônia, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o nosso planeta como um todo, tá? Então, essa imagem, ela mostra em escala de cinza o conteúdo de vapor de água na atmosfera, tá bom? Então a gente consegue ver o contorno dos continentes, aqui está a América do Sul, a África, Europa, Estados Unidos. E essa imagem em particular é uma composição de 3 satélites, tá bom?
Um dos satélites a gente consegue ver, inclusive, que está falhando em alguma das imagens aqui do lado esquerdo. São imagens compostas do ano de 2019, que começam ali, vão até o dia de ontem, tá bom? Então começam no dia 9 de outubro e vão até o dia 16. E o que a gente vê é onde está mais branco, tem mais vapor de água. Onde está mais acinzentado ou mais escuro, mais preto, tem menos vapor de água. O que a gente vê? A região tropical é onde há a maior concentração de vapor de água na atmosfera. Apesar disso, a gente vê que também tem vapor de água nas outras latitudes. A gente consegue, inclusive, acompanhar esse movimento do vapor de água e observar as frentes frias passando em cima dos continentes, simplesmente olhando como que esse vapor de água se movimenta no globo. Mas, apesar de toda a importância desse vapor de água, a gente tem que ter uma coisa muito clara, né? Então, se você perguntar para alguém alguém que não seja um cientista por que importa vapor de água, é porque é o líquido da vida, é o que a gente bebe, toda a vida depende da água, né? E na atmosfera, entretanto, a água é o lugar menos provável de você encontrar a atmosfera, né? É o lugar menos provável de você encontrar uma molécula de água no nosso planeta. Praticamente toda a água está nos oceanos. Então, se a gente pegar todos os oceanos e eles tivessem uma profundidade média, seria 2,8 quilômetros. Eu posso também fazer o mesmo exercício com toda a água que está no solo, a água que está nos glaciares, nas montanhas, na forma de neve, toda a água dos rios, toda a água de todos os lagos do planeta inteiro. Se eu fizesse uma capa cobrindo toda a superfície do nosso planeta, essa capa ia ter 75 metros de profundidade de água. Na atmosfera é muito menos. Se a gente pegar todo o vapor de água na atmosfera, essa profundidade equivalente desse laguinho que cobriria todo o nosso planeta teria 1 polegada, 2,5 centímetros. Se a gente pegar toda a água que está nas nuvens, seria 0,1 milímetro. Ainda assim, o meu argumento com vocês hoje é de que a água na atmosfera, seja na forma de vapor, seja na forma de nuvens, tem um papel fundamental no nosso clima. De onde que vem esse papel? Um deles está ligado com o efeito estufa natural. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o efeito da nossa atmosfera em manter preso no sistema climático parte da energia que a gente recebe no Sol. Com isso, permitir vida. Então, da luz que vem do Sol, parte é refletida pela atmosfera e metade penetra e alcança a superfície. Reflete na superfície e escapa. A temperatura do nosso planeta, ela tenta perder calor pela temperatura que tem espaço. Como qualquer objeto quente, tende a esfriar, tá bom? Os gases que a gente chama gases de efeito estufa, o que eles fazem é absorver esse calor que o planeta está tentando perder de volta para o espaço e manter a gente quente, como se a gente tivesse coberto com um cobertor. O principal gás de efeito estufa é o vapor de água. Bom, o efeito estufa natural, 2/3 dele é o vapor de água. Em segundo lugar vem o CO2, com 26%, depois ozônio e outros gases. Mas o principal gás de efeito estufa é o vapor de água. Por causa do efeito estufa natural, a temperatura média do planeta é 15 graus Celsius positivo. Se não tivesse o efeito estufa, a gente veria a nossa vida aqui seria muito diferente, talvez nem existisse vida na forma que a gente conhece, porque a temperatura média do planeta seria menos 15 graus Celsius. E muito provavelmente não teria água na forma líquida abundante como a gente tem. As nuvens, que são aqueles 0,1 milímetros da água que está condensada na atmosfera, elas também têm um papel muito importante em controlar esse balanço de energia que a gente recebe do Sol. Então a gente tem 2 tipos de nuvem, as nuvens altas e as nuvens baixas. As nuvens altas são aquelas nuvens tipo cirros, que a gente vê bem filamentares, quase transparentes, que a gente consegue, elas se estendem praticamente durante todo o céu, cobrindo todo o céu, quando elas estão presentes. E elas são transparentes à energia que a gente recebe do Sol. Mas elas não são transparentes para a perda de calor da Terra para o espaço.
Isso significa que essas nuvens altas, elas tendem a esquentar o nosso planeta. As nuvens baixas, elas trabalham ao contrário. Estou falando de nuvens como a gente tinha hoje de manhã no céu, aqueles cúmulos de bom tempo que parece algodãozinho que o nosso filho faz na escola quando está querendo fazer uma nuvem. Então essas nuvens, elas são muito brilhantes, elas são formadas por gotas de águas muito pequenas, e elas refletem praticamente toda a radiação solar que incide nelas. Do mesmo jeito que as nuvens altas, elas também tentam bloquear a perda de calor por volta do espaço, mas elas não são muito boas em fazer isso. Então essas nuvens baixas, elas tendem a esfriar o nosso planeta. A gente juntar os dois efeitos, as nuvens em geral, elas esfriam o planeta. E as nuvens, elas estão associadas a quê? À chuva. Então isso é para o mesmo campo de vapor de água que a gente viu antes. Isso é a distribuição global de precipitação no mesmo período, na última semana. Então, isso são observações feitas a partir de um satélite da NASA, que é o GPM. Então, tem um radar meteorológico a bordo do satélite, e o satélite consegue ver a chuva dentro das nuvens e te dizer quanto que está chovendo em cada ponto do nosso planeta. E as cores indicam, então, onde que está esses sistemas que estão precipitando. Vocês conseguem olhar aqui para a Amazônia e ver ela pulsando? Vocês conseguem ver que uma vez por dia você vê ela brilhar e você vê um monte de quantidade de chuva, ela batendo como se fosse um coração? Quando a gente olha um mapa desse tipo, a gente está olhando para o que a gente chama de tempo. É o que acontece e que impacta a nossa vida no dia a dia. O que a pessoa fala no jornal e te dá a previsão para os próximos dias. No extremo oposto, se eu perguntasse para vocês como que é a distribuição de chuva no verão na América do Sul, a gente está falando de clima. E é justamente isso que eu estou mostrando nesse gráfico. Se a gente juntar aqueles dados daquele mesmo satélite, nesse caso aqui por 27 anos, e fazer a média de todos os meses de dezembro, janeiro e fevereiro nesse conjunto de dados, essa é a distribuição de chuva no nosso planeta. Então, tem muita chuva em cima da Amazônia, em cima do nosso continente, na América do Sul. Tem muita chuva lá no Pacífico, na Indonésia. Tem um pouco de chuva, mas não tanto, nas mesmas latitudes que da Amazônia, mas em cima da África. E eu estou colocando essa imagem aqui para vocês para chamar a atenção para o seguinte. Vamos olhar o que é que acontece no nosso sudeste e no nordeste da Argentina. A gente vê bastante colorido nessa região. Colorido significa bastante chuva. O que é que tem nas mesmas latitudes em outras regiões? Tem o deserto enorme, que é a Austrália. Tem o deserto na Namíbia, lá na África. A gente olhar nas mesmas latitudes, em torno de 30 sul, a gente olhar em 30 norte, o que é que tem em 30 norte? Mais desertos. Deserto do Saara, a Arábia, a China, quase toda ela, a região que não é costeira, é desértica, etc. Então, essas latitudes que a gente está falando, que são as latitudes subtropicais, elas deveriam ser desertos. O nosso continente não é assim. Por que não é assim? 2 motivos. Um deles, principal, é a Amazônia. O que a Amazônia faz? Ela alimenta os caminhos de umidade na atmosfera. Com essa animação que a gente está vendo agora, os tons de verde, azulados que estão por trás, mostrando o vapor de água. E esses movimentos que a gente observa na imagem, é o vento transportando essa água na atmosfera. Então, a água vem do oceano, ela entra em cima do continente, e o que acontece aqui? Começa a chover. Começa a chover e parte da chuva é devolvida pela floresta amazônica de volta para a atmosfera. Processo que a gente chama de reciclagem de precipitação. O vento continua transportando esse ar úmido e ele não pode passar pela barreira topográfica que é a Cordilheira dos Andes, né, que está a oeste no nosso continente. Ele é forçado pela topografia a desviar em direção ao sul. Nesse ponto, tem 2 coisas que podem acontecer. Depende um pouco da passagem ou não de frentes frias. Ou esse fluxo de umidade vai bem em direção ao sul, ou
ele vai em direção ao nosso sudeste. Bom, por causa desse papel de reciclagem da umidade que a Amazônia faz, essa umidade que nasceu originalmente no oceano, ele consegue atravessar e o ar consegue se manter úmido até chegar nessa região mais ao sul do nosso continente. O que é que existe aqui ao sul do nosso continente? A produção de alimentos desse continente inteiro está nessa região. Qual que é a importância da Amazônia às chuvas nessa região? Uma questão científica, uma pergunta científica relevante e importante de ser respondida. Qual é o efeito, então, se eu desmatar e eu remover essa floresta? Será que, por acaso, isso vai afetar a chuva nessas regiões? Será que eu deveria me preocupar com isso ou não? O que é essa reciclagem de umidade? Como eu estava falando, a umidade vem do oceano, ela entra em cima do continente, forma nuvens e chove. Tá? Onde chove, você consegue ter floresta. Só que, se não tivesse esse processo de evaporação, que você está vendo aqui a água saindo da vegetação, tá? Em 500 ou 1.000 quilômetros no máximo que você viajou em cima do continente, o ar já estaria completamente seco. Uma floresta está o tempo todo devolvendo umidade para a atmosfera, e às vezes ela devolve, o mínimo que ela devolve é em torno de 40% da umidade de volta. Na época da seca, ela devolve mais do que choveu de volta para a atmosfera. O ar se mantém úmido. Ele consegue alcançar todo o nosso continente. A gente entende muito bem esse processo e a gente entende como que as árvores são capazes de transpirar tanta água para a atmosfera. Se a gente observar uma floresta, a gente entende exatamente como que esse processo funciona. Eu consigo me aproximar na escala que eu quiser de uma folha e olhar os processos biológicos que estão acontecendo lá dentro e entender como que essa planta troca informação com a atmosfera. Seja na forma de absorver ou emitir gás carbônico, absorver ou emitir oxigênio, absorver ou emitir vapor de água. Então, essas aberturas são os estômatos que estão na planta. Quando ela quer fazer fotossíntese e ela precisa capturar o CO2 da atmosfera, ela abre vários desses orifícios nas folhas. E tem milhares de folhas e tem milhares de árvores espalhadas na floresta. A troca de vapor é tanto, essa foi uma foto que eu bati em cima de uma das torres de observação que a gente tem na Amazônia, a gente consegue ver o vapor de água saindo da floresta. Uma árvore dessa, como eu destaquei aqui, deve ter uma copa da ordem de 20 metros de diâmetro. Ela sozinha, em um dia, ela joga 1.000 litros de água na atmosfera. Uma única árvore. A Amazônia inteira, a gente está falando de 20 bilhões de toneladas de água por dia que a floresta injeta na atmosfera. 20 bilhões de toneladas é uma quantidade tão enorme que a gente não consegue nem ter ideia de que número é esse que a gente está falando. Vazão do rio Amazonas, 17 bilhões de toneladas de água por dia. A floresta coloca mais água de volta na atmosfera do que o rio coloca no oceano. Então, como que a gente foi estudar esse processo e tentar entender qual era o papel da Amazônia em tudo isso? Tá? A gente escreveu um programa de computador, um modelo numérico, para simular e acompanhar o que a gente estava observando a partir das medidas experimentais. Então, aqui é um mapa da nossa América do Sul, dividido em quadradinhos bem grosseiros, e cada quadradinho desses está classificado em um tipo de vegetação. Tá? Então, o verde escuro aqui é a floresta tropical úmida, e o que a gente fez nesse exercício científico foi utilizar dados observados dessa evapotranspiração da floresta, ou seja, quanto de água a floresta está injetando na atmosfera. A gente utilizou os ventos para calcular quanto dessa evapotranspiração era transportada e transportada para onde. E, finalmente, a gente usou o campo observado de chuva, de precipitação, para calcular quanto dessa evapotranspiração chove de novo e chove de novo aonde.
Se a gente pegar 4 quadradinhos daquele que eu desenhei como exemplo, a gente conseguiu calcular quanto de água era transportada do quadrado número 1 para o quadrado número 2, por exemplo. A parte da evaporação desse quadrado número 2 pode chover de volta no mesmo local. Isso é o que a gente chama de reciclagem local. Não houve um transporte antes da água ser reciclada. Mas observe que interessante. O ponto 1 está contribuindo diretamente para o ponto 4. Mas parte da água do 1 vai para o 2, evapora de novo e vem para o 4. Então tem uma contribuição em cascata. A água pode ir desse ponto 1 para esse ponto 4, passando em pontos intermediários. E a gente precisa levar isso em consideração quando a gente tenta, por exemplo, calcular qual que é, vamos dizer que o ponto 1 seja a Amazônia, ponto 4 seja a nossa região sudeste, e o ponto 2 é o Pantanal no meio do caminho. A gente fez essa conta utilizando aquele modelinho que eu acabei de descrever, e o resultado é o seguinte. A região em vermelho é a região do bioma amazônico, e as cores nesse gráfico são a fração da chuva em cada local desse mapa que vem de água que saiu da Amazônia. Certo? Vou falar de novo. Esse mapa está mostrando em cores, por exemplo, a cor amarela significa 25%. Todo lugar aqui que tem cor amarela, 25% da chuva nessa região é água que saiu da Amazônia. As cores azuis é 45%. As cores mais amarronzadas são da ordem de 15% a 20%. Na região que a gente está falando é em torno de 20%, o sudeste e sul do Brasil, da precipitação que cai no solo, é a água que saiu da floresta. 1/4, 1/5 da chuva. A gente resolveu então fazer a pergunta que era, ok, então se a gente remover a floresta, qual é o impacto que isso pode ter? Ou, por exemplo, devido a mudanças climáticas, o que vai acontecer com a floresta? A apresentação tem alguns gráficos e eu vou tentar conduzir vocês no entendimento deles. Isso é o seguinte, na escala vertical, a gente colocou a distribuição de chuvas. Chuva baixa, pouca chuva embaixo, muita chuva em cima. A escala horizontal é a intensidade da estação seca. A estação seca quase não existe, eu estou do lado direito, é nulo. Se a estação seca é muito rigorosa e falta muita água durante a estação seca, ela é muito forte. Tá bom? O que é que os pontos estão indicando? Todos os pontos verdes são as florestas tropicais em todo o mundo. Cada ponto desse é um ponto no mundo. A gente pega as florestas tropicais na Indonésia, na África, na América do Sul. A gente olha quanto que chove, como que é a rigorosidade da estação seca, e a gente coloca o ponto verde nesse mapa. O que a gente vê? As florestas tropicais, elas existem nos locais no mundo onde chove bastante e a estação chuvosa, a estação seca não é rigorosa. O que é que são os pontos vermelhos? São as savanas. Savanas, a gente pensa na savana africana, mas no nosso continente seria o cerrado, seria o mesmo tipo de vegetação. Onde que o cerrado ocorre? Em regiões onde a chuva não é tão forte e onde a estação seca é muito rigorosa. O que deve acontecer devido a mudanças climáticas? Diminuir a precipitação e deixar a estação seca mais seca. Significa que a gente está forçando esses pontos verdes a migrarem nesse diagrama para o lado de esquerda de baixo aqui. Esse é um processo que a gente chama de savanização. Você mudar o estado de equilíbrio da floresta tropical, dela deixar de ser um ponto verde nesse mapa e ela passar a ser um ponto vermelho, simplesmente porque ela não tem mais condições de sobreviver fora do regime de chuva e de estação seca que ela estava acostumada. E a gente tentou simular esse processo também. A gente utilizou aquele mesmo modelinho que eu falei para vocês e a gente fez o seguinte estudo. A água está vindo do oceano, a parte chove, a parte evapora e o ar que continua, depois de passar por cima desse pedacinho de floresta, ele continua úmido. O que é que acontece se a gente reduzir a quantidade de água que está vindo do oceano?
tentar simular o que vai acontecer com mudanças climáticas. Pode ser que esse primeiro pedaço aqui da floresta vai savanizar. Como esse pedaço da floresta é responsável por injetar a umidade na atmosfera, o ar vai estar mais seco por dois motivos agora. Porque ele está vindo mais seco do oceano e porque ele está vindo mais seco por cima desse pedaço que foi savanizado. E aí ele também pode mudar de estado. Vai ter uma cascata de mudanças, de transições, e a floresta acaba morrendo sozinha, sem você ir lá e remover a floresta. São os resultados desse estudo? Função na horizontal de quanto de umidade eu reduzo. Então, hoje em dia seria um número 0. Eu tenho aproximadamente 95% de cobertura da floresta, na região que ainda não foi desmatada, 5% que é outro tipo de vegetação. E à medida que eu reduzo a entrada de água vindo do oceano, reduz fração de cobertura que eu associo com floresta. Exemplo, se eu reduzir de 0 para 4, eu tenho só 50% da área original da floresta como floresta. O resto vira alguma coisa parecida com um grande cerrado. E a gente fez esse exercício de duas maneiras. Eu vou voltar um slide para deixar isso bem claro. Quando a gente troca um pedaço de floresta por cerrado, como a gente está falando de uma simulação numérica em um computador, eu posso me dar o luxo de fazer perguntas que eu não conseguiria fazer no campo. Então eu posso, por exemplo, simular uma condição onde eu troquei floresta para o cerrado, mas esse pedaço de cerrado continua devolvendo a mesma quantidade de umidade para a atmosfera. Então a diminuição da chuva afeta a vegetação, mas a vegetação não afeta a diminuição da chuva. Exercício que eu consigo fazer de modelagem no computador. A redução seria a curva azul, tá bom? Se eu fizer de verdade, como acontece na natureza, e se eu deixar a nova vegetação devolver uma quantidade menor de água para a atmosfera, o efeito é mais forte, tem uma diferença. Essa diferença é esse acoplamento que existe entre a atmosfera e a vegetação, duas trabalhando juntas. Que partes da floresta vão sofrer com isso? As partes que são indicadas em preto nesse gráfico. Bom, então a gente tem toda essa área destacada como sendo floresta amazônica. As áreas que tem com esses pontinhos aqui por fora são as áreas que hoje já estão desmatadas. E o nosso estudo foi de hoje para o futuro. E esses pontos pretos, nessa condição de mudança climática, eles vão deixar de ser floresta e vão passar a ser pastagem. Por que isso é importante? Eu estou chamando a atenção para vocês. Porque esses pontos eles estão justamente vizinhos à área que já sofre com o desmatamento. Então esse é um mapa, não é o mais atualizado, é de 3 anos atrás, é de 2016. E todos os pontos vermelhos nesse mapa são áreas que eram de floresta e que a gente já desmatou. Não é a floresta que morreu sozinha por mudança climática. A gente foi lá e removeu a floresta. E essa região é justamente aquela que vai sofrer mais mudança climática. A gente se perguntou, então, será que a gente consegue simular o que é que acontece se eu desmatar a floresta? Quanto que vai reduzir a chuva na própria floresta? Porque a gente sabe que a chuva na floresta é importante para manter essa floresta em pé. Então, se eu desmatar demais, será que a floresta morre sozinha? Porque não tem mais chuva suficiente? E foi isso que a gente fez. Então, a escala vertical está mostrando a quantidade de chuva na Amazônia. E a escala horizontal está mostrando quanto a gente desmatou. Tá? Então, partindo de 0 de desmatamento, a gente tem uma certa quantidade de chuva. À medida que a gente aumenta o desmatamento, o que é que acontece? Reduz a quantidade de chuva. Eu posso, no modelo, eu posso simular até 100% de desmatamento. Com 100% de desmatamento, a gente tem mais ou menos 1/3 ou 1/4 da chuva que a gente tinha originalmente. Como
como é um exercício que eu estou fazendo no computador, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Então, vamos fazer o seguinte, a gente acabou de desmatar a floresta por completo, vamos crescer a floresta de novo. Poderia ser um argumento político, por exemplo. Quando a gente achar que a gente desmatou demais, a gente começa a crescer a floresta de novo. O que é que acontece se a gente estimular o crescimento de volta da floresta? A gente volta por essa curva e ela passa direto. Ela não volta pelo mesmo caminho que ela foi. Isso é um processo que em física a gente chama de histerese. Para conseguir recuperar a quantidade de chuva que a gente tinha, eu teria que replantar 100% da floresta, poder reestabelecer o estado atmosférico que existia, permitindo isso. Claro que isso é um modelo e a gente não tem certeza em que ponto acontece isso, então nesse nosso resultado a gente está falando algo em torno de 25% a 40%. Existem outros estudos que apontam o mesmo limiar nesse intervalo, mas nenhum dos cientistas pode hoje afirmar o número-chave que a gente tem que dizer para o Congresso que a gente não pode ultrapassar de desmatamento é 15%, ou 20%, ou 25%, ou 30%. A gente sabe que existe, e a gente sabe, como eu vou mostrar no resto da apresentação, que a gente está chegando perigosamente perto desse possível limiar. Então, tudo que eu falei para vocês são trabalhos que a gente desenvolveu lá na USP, no nosso grupo de pesquisa. E tem a ver com o ciclo hidrológico da Amazônia. Mas a Amazônia não é só importante pelo ciclo hidrológico, por como ela interage com a precipitação e com o vapor de água que está na atmosfera. Ela é importante também pela biodiversidade. Então, o que é que esse mapa está mostrando? As cores mostram o número de espécies em cada hectare, em cada 10 mil quilômetros quadrados. Onde é mais vermelho, tem mais biodiversidade, tem mais bichos diferentes. Tá? Então, aqui a gente está falando de milhares e milhares de estudantes de pós-graduação, iniciação científica e pesquisadores em N universidades, institutos de biologia no mundo inteiro, que foram em todos os lugares coletar essas informações. Esse mapa em particular foi o pessoal da Universidade de Bonn, na Alemanha, que juntou todos esses dados e fez esse mapa. Onde que tem mais biodiversidade no mundo? Amazônia. Mas o que se importa com os bichos, né? O que tem? Vamos tirar a floresta, vamos vender. Por que a gente deveria se importar? Uma maneira igualmente não inteligente de responder essa pergunta poderia ser o seguinte: vamos pensar só em nós mesmos. Tá? 10% de toda a biodiversidade está na Amazônia e 20% de todos os remédios que a gente usa no Ocidente vêm de plantas tropicais. Então, 20% dos remédios que cada um de vocês usa no dia a dia, ou na vida, ou quando precisa, vem de estudos que se originam a partir de pesquisas em plantas tropicais. Se fosse até para o nosso próprio bem, a gente deveria estar preocupado em preservar essa biodiversidade. A Amazônia também, com essas árvores, com aquele porte, copas de 30 metros, 20 metros de diâmetro que eu falei, a altura da árvore chega a 20, 30, 40 metros, dependendo em que região da Amazônia você está falando, elas armazenam uma quantidade enorme de carbono. Então, se a gente remover a floresta, tanto o carbono que está no tronco das árvores, quanto o carbono que está nas raízes, vai ter que ir para algum lugar. Se eu removo a floresta e planto soja, ou planto pasto para gado, por exemplo, onde que vai aquela biomassa que estava lá, o carbono que estava da biomassa? Ele vai acabar na atmosfera. Se a gente remover todas as florestas tropicais, a temperatura do globo aumenta 1 grau Celsius. Independente de qualquer outra emissão antrópica, de uso de carro, de avião, de qualquer coisa. Remover as florestas tropicais do mundo, a temperatura do mundo todo aumenta, na média, 1 grau Celsius. Em termos de concentração de CO2, são mais 200 partes por milhão. É metade da concentração que a gente tem hoje. A gente tem 400. Se a gente pegar todo o carbono nas florestas tropicais, ela vai colocar mais 200 na atmosfera. Bom, então, a Amazônia é esse componente chave do sistema climático,
que tem inúmeras razões pelas quais a gente deve ou deveria estar preocupado e tentando preservar. E eu tentei trazer para vocês aqui vários deles e alguns dos quais eu pessoalmente trabalho. É isso que a gente está fazendo na Amazônia, nos nossos estudos. Então, essa é uma torre, a gente chama de Observatório da Torre Alta da Amazônia. Então, isso é uma torre de medidas experimentais com 325 metros de altura, é 5 metros mais alta que a Torre Eiffel. E um dos motivos que a gente tem uma torre tão alta na Amazônia é justamente para estudar o balanço de carbono. A gente quer ter certeza se a floresta hoje, com todo o impacto que o homem já está fazendo, se ela ainda está absorvendo carbono e removendo, ajudando a gente a combater a mudança climática. Se ela já desistiu e já está emitindo mais carbono para a atmosfera que ela consegue absorver. Como que a gente faz a medida? A gente puxa o ar lá de cima, aqui embaixo tem um container com um monte de instrumentos científicos, inclusive instrumentos que medem concentração de gás carbono, por exemplo. E um laboratório no meio da floresta que se parece com esse aqui. A gente também faz essas medidas com aviões. Voando e fazendo perfis na vertical ou medindo na horizontal o que está acontecendo com a atmosfera, o que está acontecendo com a floresta. A gente também faz essas medidas utilizando satélites. Não satélites, no caso do Brasil, a maioria são todos de fora, da NASA, dos Estados Unidos principalmente, da NASA, da NOAA ou satélites europeus. Esse é aquele satélite que fez o mapeamento da precipitação que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Esses satélites eles estão, então, em torno da Terra. Existe uma constelação enorme de satélites com o propósito de observar a vida na Terra, observar a atmosfera, observar a nuvem, observar os oceanos. A gente consegue medir a quantidade de clorofila nos oceanos, por exemplo, saber onde tem mais fitoplâncton, onde tem menos. A gente consegue medir as concentrações de gás carbono, a gente consegue medir nuvens, a gente consegue medir partículas em suspensão na atmosfera, partículas de poluição, que são partículas de aerossol. E esses satélites todos permitem, inclusive, a gente observar o desmatamento, observar o que está acontecendo hoje na Amazônia. Então, como que se dá esse processo de desmatamento? O processo que era mais comum nos anos 80 e 90 é o processo que a gente chama de corte raso. Então, o cara ia lá, cortava todas as grandes árvores, jogava no chão, tocava fogo e depois ia limpar isso de alguma maneira, o que sobrava, e colocava a pastagem. O que aconteceu foi que eles aprenderam com o monitoramento que começou a ser feito. Eles aprenderam que eles conseguiam ser vistos. Você vê o contraste entre floresta e um solo limpo é muito fácil num satélite. Tem cores, qualquer um olha, se você perguntar para uma criança, ele vai dizer que os dois são diferentes numa imagem. O que é que eles começaram a fazer? Degradação progressiva. Então você chega na floresta e você remove toda a madeira de lei que tem valor. Depois você vai lá, talvez até outro grupo financeiro, vai lá e remove toda a madeira que vai ser usada para a construção civil. Quando você faz isso, você já entra com um capim. Não é qualquer capim, é capim africano, que aguenta queimada. Depois de alguns ciclos de recorrência de queimada, você acaba de derrubar as árvores que sobraram e faz um corte raso. Esse processo demora de 2 a 3 anos. E então, essa diferença daqui para cá é muito fácil e imediata de ser detectada. Você conseguir ver esse processo intermediário acontecendo é um problema científico atual e que a gente está conseguindo resolver. E que você consegue realmente detectar o processo em estágios intermediários. E isso é uma imagem daqueles 4 quadrados que eu acabei de mostrar. A floresta original. Essa floresta foi removido o bosque. Quase todo o dossel foi perdido. Você vê que nesse estágio aqui, você vê áreas que já foram queimadas, intermediárias. E nessa outra, você não tem mais dossel, todas as árvores estão secas, mas o capim cresceu de novo. Esses estágios aqui, você já tem gado pastando aqui, mesmo antes de você ter removido por completo a floresta.
Madeira é isso, né? Madeira, inclusive, mais de metade da madeira é consumida no próprio Brasil, né? Principalmente aquela madeira que é para a construção civil. A gente, como eu falei, a gente consegue ver por satélite. É muito fácil olhar e ver que aqui era floresta e a floresta está sumindo. Então, isso é uma animação de 2016 até 2019, naquela região que em agosto houve o Dia do Fogo. E você consegue ver áreas enormes sendo removidas quase de uma hora para outra. O que acontece nessa região, como a gente falou, depois eles removerem a madeira, etc. Queima-se. Combinando vários canais diferentes do satélite, como a gente usa no jargão científico, você consegue ver a fumaça queimada, você consegue calcular ou medir o poder radiativo desse fogo que está na superfície. E vocês podem até pensar, bom, se o governo conhece o mapa do nosso território, a gente sabe quem é dono de cada pedaço de terra, eu sei dizer se isso aqui é unidade de conservação, se isso pertence a alguém, etc, etc. E hoje em dia existe uma base de dados muito grande, o Brasil é um dos países que mais conhece o seu território. Os dados são todos públicos, qualquer aluno do segundo grau ou da universidade pode ir lá e fuçar nos mapas e olhar e ver exatamente o que é que está acontecendo. Quem nunca viu, isso é uma fotografia de uma queimada. Vista de avião quando a gente estava fazendo a amostragem na Amazonas. Isso que vocês estão vindo se estender desde o chão até 15 quilômetros de altitude, é uma pluma de queimada. Um tipo de nuvem diferente. É uma nuvem que a gente chama pirocúmulos. É uma nuvem formada a partir do fogo. Como que a gente observa isso no nosso país? Existem 2 sistemas. Quem cuida disso e desenvolveu e faz todo o monitoramento é o INPE. O primeiro sistema é o DETER, que é o sistema rápido de alertas. O que ele faz? Ele usa combinação de vários satélites diferentes para detectar se tem uma chance de uma determinada área estar sendo desmatada ou não. Aí ele gera um alerta para o IBAMA. 72 horas depois, esses alertas estão disponíveis na página, mas você deu um aviso com uma antecedência para o governo. Então, o IBAMA e as agências competentes, etc., poderiam, quem quiser, ir lá, verificar, multar e aplicar todas as sanções cabíveis, etc. Se você entrar nesse portal do INPE, que chama Terra Brasilis, todos esses dados estão lá, você entra e você olha o que eles estão reportando. Outro sistema é o PRODES. O PRODES é o sistema de monitoramento do desmatamento. O objetivo aqui não é dar um alerta para o agente público ir lá aplicar uma sanção, mas efetivamente calcular com a maior precisão possível qual foi a área que foi desmatada. Esse produto ele é baseado em dados de satélite parecidos com do tipo de Landsat, que a gente fala, tem 20 metros de resolução espacial. A gente consegue ver cada uma daquelas árvores que a gente estava discutindo antes. Esse produto, do PRODES, eles lançam sempre no final do ano uma primeira versão e nos primeiros meses do semestre seguinte, do ano seguinte, eles lançam os valores consolidados do ano anterior. Por que demora tanto tempo? Porque se quer fazer com precisão e porque esse satélite com alta resolução espacial, ele só passa em cima do mesmo local a cada 16 dias. A gente está falando da Amazônia, tem um monte de nuvem, pode ser que o satélite passe e você não consiga ver a vegetação, porque está a cobertura de nuvens. Tem que esperar mais 15 dias, e você tenta de novo, e você tenta de novo. Quando abre o tempo, você consegue olhar e detectar se houve ou se não houve um desmatamento naquela área. E esse produto, esse é o dado oficial de desmatamento do Brasil. A gente usa, por exemplo, para certificar o agronegócio. Bom, a Europa não compra carne no Brasil que foi produzida em área de desmatamento. Quem diz que fazenda está em que área de desmatamento é esse produto do PRODES.
acordos intergovernamentais que o Brasil firma, inventário de emissões, as doações que a gente recebe do Fundo Amazônia para preservar a Amazônia, que agora a gente já não recebe mais, todos eles dependem desse monitoramento que a gente no Brasil é capaz de fazer. Como que isso é feito? Um software que foi desenvolvido pelo pessoal do INPE, que chama Terra Amazon, é um software para processamento de imagens de satélites, e aqui está uma imagem classificada. Você vê as diferentes cores mostrando diferentes tipos de uso do solo, e cada polígono desse é o que você vai identificar como tendo sido um desmatamento ou não, comparando com as imagens dos anos anteriores, né? E aqui é um exemplo. Esse é um exemplo do sistema de alerta rápido. Então, ele tinha uma imagem em 30 de junho de 2019, e essas áreas azuis já estavam desmatadas em anos anteriores, tá bom? Em 27 de julho, o satélite viu isso aqui. Tá bom? 6 de julho. No mesmo dia, ele verificou, é uma área que mudou, ela não estava assim antes, e eu não conhecia ela não estava marcada como azul, ela não estava desmatada. Então, eu gero um alerta para o IBAMA, dizer, nessa latitude e longitude, você devia ir lá porque tem alguém fazendo alguma coisa que não deveria. Esses são os dados de desmatamento, aqueles anuais. A gente só tem 2016, 17 e 18, porque 19 ainda está em processamento. Tá? A nossa expectativa é que em 2019 a gente vai voltar para níveis de 10 anos atrás, de 2006, por aí, ou mais de 10 anos atrás. A quantidade de desmatamento. Área desmatada em função dos meses, isso é o sistema de alerta rápido, comparação com 2015, 2016, 17, 18 e 19, e isso é o que está acontecendo em 2019. Você pode dizer, então acabou o problema, porque outubro está aqui embaixo, né? Não está, porque esse gráfico foi feito no dia 3 de outubro. Só tinha 3 dias de dados aqui, né? Não tem um mês inteiro. Então olha só para esse pedaço daqui, né? Então a gente está desmatando muito mais esse ano do que pelo menos os 4 anos anteriores. Como a gente já falou, a gente consegue ver o incêndio a partir dos satélites. Isso é uma composição de uma semana, no mês de agosto desse ano, todos os focos de incêndio que foram detectados. Cada pontinho desse vermelho é um ponto que estava sendo queimado no nosso continente. Então é uma quantidade, uma área muito grande, né, que a gente está falando. Mas não é o único local do mundo que se queima. Isso são observações globais de queimadas, o mesmo mapa que a gente estava vendo antes, mas para o mundo inteiro. Então são focos de queimada. E vários anos, desde 2006 até 2000, e eu não lembro até quando que a gente vai nesse mapa. Mas onde que é queimada? É queimado principalmente na região tropical. Muitas queimadas na África. Visualmente, a gente até tem a falsa impressão de que a África está bem pior que a gente, em termos de número de focos de incêndio. Não é verdade. Esses focos na África, a gente está falando de savana africana, em vegetação muito rasteira, que tem pouca emissão para a atmosfera. E é uma vegetação que está acostumada com isso. A própria vegetação, de maneira natural, precisa do fogo como reciclagem para sobreviver. É como o nosso cerrado. Um tempo de retorno natural do fogo no cerrado, que é de algo de 3 a 7 anos. Não é um problema global. Localmente, a gente está falando de uma região que tem todas aquelas peculiaridades que a gente discutiu da floresta amazônica, que é o nosso quintal, a gente deveria estar tomando conta, né? Essa região em amarelo, o que já foi queimado, desmatado. Essa região em vermelho é onde está sendo desmatado esse ano. Então, onde está sendo queimado ou desmatado esse ano. Então, tudo isso que a gente está vendo em volta aqui é o que a gente chama de arco do desmatamento. Se a gente calcular, pegar a área total e calcular a área dos pontinhos amarelos, é 18% que a gente já perdeu da floresta.
Lembra daqueles números lá atrás que eu falei que os cientistas não conseguiam ter certeza? A gente acha que é alguma coisa entre 20% e 40%, a gente não deveria nunca cruzar esse limiar. A gente já está chegando próximo, né? Nós estamos em 18%. A gente já poderia ter cruzado. Por que a gente não cruzou ainda? Por políticas públicas que existiram no Brasil, principalmente na última década ou 12 anos, um pouco menos do que 15 anos, que meio que controlaram esse processo. Não necessariamente por vontade política no nosso país, mas muito por resposta à pressão internacional. A história da carne, da soja, etc, etc. Esse é um mapa, de novo, de áreas que não são florestas, a área de floresta, e esses polígonos coloridos no interior da área são as áreas demarcadas e protegidas pelo Estado. Na década de 90. O que aconteceu em 2013? Vou para frente e para trás. Tá? Criou-se uma quantidade muito maior de áreas protegidas. Hoje a gente tem 125 milhões de hectares em 311 áreas protegidas. E mais áreas indígenas. Né? Então, ao todo, a gente está falando de 250 milhões de hectares protegidos. Em 1990, a gente tinha 44. Então, multiplicou por um fator de 5 a área protegida. O que a desmatamento e as queimadas estão fazendo? Estão dando a volta às áreas protegidas. Se não tivesse essa área protegida aqui, isso estaria tudo vermelho, igual os pontos que estão do lado. Essa função de proteger a floresta, não tem um outro jeito melhor de fazer nesse momento. E era isso que eu queria discutir e debater com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Excelente palestra. Vamos dar início à sessão de perguntas, comentários, críticas. Bom, eu sou professora de filosofia. Eu sou do Amazonas. Eu, algumas vezes, já li a respeito eu sempre fiz a seguinte pergunta: por que o estado do Amazonas tem menos desmatamento, e eu consegui ver agora nos mapas, do que o Pará, o Maranhão, Rondônia, Acre, e em cima, perto do Raposa, Serra do Sol, né? Uhum. Em Roraima. Por que o estado do Amazonas tem menos desmatamento? E alguns textos que eu li dizem a respeito do solo, da constituição do solo, que são diferentes. Que o solo do Amazonas, não digo todo o estado, mas na sua maioria, é um solo que, ao retirar, ele é primordialmente constituído de... bastante arenoso, né? Arenoso e calcário, né? E quando você tira a floresta, a árvore, então é uma erosão absurda, né? E a gente observa andando no próprio estado, a gente observa nas estradas, a gente observa essa erosão. Tipo uma espécie de estratificação, quando você vê cortado assim, você vê, né? Aí eu pergunto, isso contribui para que não seja, para que o estado do Amazonas não seja desmatado, porque o solo não é favorável por exemplo, a que seja constituído numa área de pecuária, né? A principal razão, do meu ponto de vista, é o fato que você está longe do arco do desmatamento. Se você olhar historicamente e ver o gráfico eu não tenho esse gráfico aqui para mostrar, mas em função do ano, qual a área desmatada em cada um dos estados? Quais foram os estados que começaram desmatando primeiro? O Centro-Oeste. E lá do Tocantins, Pará. E aí eles estão aumentando. Então, nesse ano, o governador, eu não me lembro se foi do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, estava pouco que se vangloriando, dizendo que o número de queimadas podia ser um problema lá para o Amazonas, mas que para o estado dele estava sob controle e ninguém podia falar. É claro, porque tudo que tinha que ser desmatado já foi, né? Então, não chegou ainda na vez do Amazonas. Na verdade, se você olhar os dados de desmatamento,
esse ano, percentualmente, um crescimento muito maior de desmatamento e queimadas no Amazonas do que nos outros estados. Então, essa fronteira de desmatamento e queimadas está se aproximando cada vez mais do estado do Amazonas. E vai avançar, né? Tem avançado nos últimos 30 anos e não tem muito por que a gente não achar que não vai continuar avançando essa fronteira. Sobre o solo que você comentou, realmente, assim, o solo não só do Amazonas, mas até onde eu sei, de toda a região que a gente chama que é o bioma amazônico, é um solo muito pobre. Na verdade, a floresta se sustenta dela mesma. Com as folhas mortas, troncos, árvores que morreram, elas formam o que a gente chama de liteira em cima do solo. Então, aquela putrefação de folhas e resto de material biológico. E aquilo é que é a entrada de nutrientes para as plantas. Na hora que você remove a floresta, você não consegue plantar muita coisa. Rapidamente, você esgota aquele solo. Eu não vejo nunca isso, mas deve ter... Tem alguma estatística de regeneração? Assim, eu entendo que é muito difícil, porque o solo não favorece, mas, por outro lado, também eu já vi, né, que muitas dessas áreas desmata, tal, depois de um tempo ela é abandonada. Isso. Mas, assim, e também que tem grupos de indígenas, sei lá, que tem coisa com semente, é expressivo isso, a área que regenera ou natural, ou artificialmente, por pessoas plantando? O que é que tem nas áreas da Amazônia que já foram desmatadas? Então, esse foi um trabalho que está nesse Terra Class, um trabalho enorme que o INPE fez junto com outras instituições. Eles olharam historicamente todas as áreas que foram desmatadas nas últimas décadas e eles foram olhar hoje o que é que tinha lá. 23% é área abandonada, que está a floresta crescendo de novo. 2/3 é pecuária de baixa produtividade, então é menos do que 1 boi por hectare. O cara não ganha o suficiente para sustentar a própria família com menos do que 1 boi por hectare. 14% tem algum tipo de produtividade agrícola mais significativa. Mas isso é o que aconteceu com as áreas desmatadas historicamente no Amazonas. Eu li um paper uma vez de uns pesquisadores, eu acho que eles eram ingleses, eles foram nessas áreas de pecuária de baixa produtividade. Na verdade, o trabalho é analisando o retorno econômico de diferentes tipos de atividades na Amazônia. Pessoal que trabalha com açaí, com castanha, com lavoura, com pecuária. O cara mais pobre de todos, que é mais pobre que talvez um favelado numa cidade grande, é o cara da pecuária. Aí os antropólogos foram no local conversar com as pessoas. Fulano, mas você não vê que o seu vizinho de terreno está vendendo castanha e ele ganha 5, 10 vezes mais do que você? Por que você tem boi em vez de ter castanha? Ele falou, não, mas o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, o meu bisavô fazia isso e é só isso que eu sei fazer. Então é uma realidade triste, né? Uma realidade que se não houver uma mão do poder público para mudar essa realidade, é difícil ver como essa população sozinha poderia ser capaz de fazer isso, né? E essa região, por exemplo, era floresta, por exemplo, e, portanto, era terras da União. Como que ela vira, depois que ela é desmatada, ela é comprada? Eu não tenho um pouco de... Grilagem, né? Tá. Grilagem. Então, a gente está falando de uma cadeia produtiva, talvez que só perca para o agronegócio no Brasil, né? Então, tem um pessoal que extrai as madeiras de lei, tem um pessoal que extrai madeira para a produção civil, tem um pessoal que trabalha só com transformar aquela terra em propriedade da pessoa. Existem brechas na lei que, se você já estiver naquele lugar há muito tempo e você arruma papéis dizendo que seu tataravô nasceu lá, aí o Estado então diz que agora a terra é sua, etc. Mas hoje, por georreferenciamento, você sabe exatamente cada pedacinho. Se você entrar no site ou do Terra Class ou do Map Biomas, você pode baixar os dados para o seu computador com resolução de 30 metros por 30 metros de toda a cobertura vegetal no país. Classificado cada 30 por 30 metros o que tem lá. Você tem inclusive cruzamento com informação de geramento de energia elétrica, de infraestrutura do governo, de cadastro de propriedade rural, de saber quem são, a numeração dos vários cadastros, quem que é o dono da terra. Tá? Então,
difícil, né? Quer dizer, a informação está aí, né? Não é por falta da informação, não é por falta de estudo, não é por falta de satélites para monitorar, não é por falta de cientistas ou alunos desenvolvendo algoritmos capazes de ver desmatamento quando o cara ainda deixou as árvores de copa mais alta para poder o satélite não ver embaixo. E não é por falta de nada disso. A gente não sabe falta do quê? Pelo jeito, a mesma falta de noção do pecuarista paupérrimo é a dos governantes. Eu tenho uma pergunta sobre o gráfico que você mostrou que apresenta a esterese, porque então ele mostra que parece que já no começo da destruição da floresta devia haver uma diminuição na quantidade de água. Isso o começo desse gráfico é medido ou... Bom, tudo isso é resultado desse modelo, desse estudo teórico de simulação que a gente fez. Não estou mostrando o resultado aqui, né? A gente teria que estar realmente num seminário científico para eu te mostrar os detalhes. Mas o que a gente fez foi calibrar o modelo com os dados observados. Então a gente rodou o modelo com a distribuição aqui, com a fração desmatada original que a gente teria. E a gente viu que a gente conseguia reproduzir a velocidade dos ventos, a quantidade de precipitação, a quantidade de evapotranspiração e as outras propriedades que a gente tinha interesse. E aí, depois desse modelo calibrado, a gente fez essa simulação de remoção da floresta e ver qual que era a consequência na quantidade de chuva. Mas isso significa que, então, já existe uma queda de água medida. Isso é real, com a qual vocês calibraram o modelo. Sim, já existe. Depende de como você faz um pouco a conta. Se você fizer a média na área da bacia hidrológica inteira, que é uma área muito grande, você não consegue ver um efeito. Se você for nas regiões que foram desmatadas, aí você consegue ver o efeito. Consegue ver o efeito, inclusive, olhando ano a ano, dia de cada ano, começa a estação seca, termina a estação seca, ou seja, começa a próxima estação chuvosa. Então você sabe a duração em dias ou em semanas da estação chuvosa e da estação seca na região. E o que a gente está vendo é a estação seca ficar cada vez mais longa, mais duradoura, por exemplo. Se você vê diretamente do dado de satélite que está observando precipitação e medindo. A gente sabe e compara os dias que choveram e o que não choveram, e separa o que é a estação seca do que é a estação chuvosa. Sobre o novo formato de desmatamento que está sendo utilizado, né? Que você mostrou aí, que vai sendo substituído por capim africano, né? Que você colocou. Eu assisti uma reportagem sobre desenvolvimento sustentável. E em algumas fazendas, eles replantaram uma grande área, né, para recuperar a floresta. E em algumas florestas, eles mantiveram aquilo que você falou, mantém o pasto, mesmo com árvores. Isso. Eu posso chamar isso de desenvolvimento sustentável? E a outra questão também, eu acho que é uma forma de engodo, né? Mas a outra questão você disse que é difícil, a recuperação ela não se dá da forma como ela, né? Nesse gráfico mesmo, a recuperação. Quando há essa alternativa eu sei que tem muito no sul da Bahia, a indústria de papel, né? Eles desmatam, vão florestando, eles vão utilizando isso. De alguma maneira, é uma forma de preservação, isso funciona, é como desenvolvimento sustentável, e em relação a essa capacidade de recuperação, uma área já desmatada, que você vai e recupera, cria floresta de novo. Do final. Monocultura para a produção de papel, de celulose, não é preservar. Né? No Amazonas, você está falando que em 1 hectare você tem mais de 2.800 espécies diferentes. Uma região de uma floresta de eucalipto, não é isso que você tem. O eucalipto, em particular, tem problemas com a absorção na água do solo. Ele assim, quem tem sítio já plantou eucalipto vê o que acontece em volta, então ele drena a água, ele chupa muito da água. Isso seria um problema na Amazônia, porque você não teria
todos aqueles sistemas interconectados dos igarapés, igapós, etc., com os grandes rios, né? Exatamente. E a pergunta anterior, eu acho o seguinte: bom, se você pegou uma área que já foi degradada, o cara consegue crescer algumas árvores maiores e continuar fazendo alguma coisa embaixo, é melhor do que se fosse simplesmente pastagem, né? Não usaria isso como uma opção. Vamos pegar uma área que é nova da floresta e vamos implementar esse método, né? Eu acho que não seria o adequado. O adequado seria você explorar coisas que você não precisa modificar tanto a floresta. Aí, um desses métodos é, por exemplo, o extrativismo natural, né, de vegetal, de você ir lá e colher castanha e açaí. E eu não tenho um gráfico aqui para mostrar, mas, se não me falha a memória, a produtividade por hectare é 5 ou 6 vezes maior do que com o gado. Eu teria uma outra questão a respeito da rede hidrográfica, principalmente subterrânea, né? Eu não sei se eu sei tanto sobre esse assunto, mas pode fazer. Tipo assim, a área que está sendo desmatada, com essas queimadas absurdas que estão tendo, eu acho que eu sou uma leiga, né, claro. Então, eu fico pensando que, de alguma maneira, muitas nascentes vão morrer. Então, muitos rios secarão. Eu não sei se existe uma pesquisa nesse sentido já. Uma excelente pergunta. Eu não conheço nenhum trabalho aqui agora de cabeça para te citar. Tá? Se a gente olhar a rede hidrográfica, que é o que está mostrado nesse mapa aqui, toda aquela região do arco do desmatamento é essa aqui, né? Se houver algum impacto, vai ser nessa região, onde tem todos esses rios aqui, esses capilares que a gente está falando. Mas, na verdade, o que pode acontecer é exatamente o oposto. O que acontece na floresta? Não sei se algum de vocês já teve a chance de ir para o meio de uma floresta tropical. Isso acontece em pequena escala aqui na Mata Atlântica, mas é absurdo na Amazônia. Você está no meio da floresta, sei lá, no seu laboratório de pesquisa da atmosfera, e você escuta a chuva. Está chovendo, não sei o quê, vamos se proteger, vamos voltar para o acampamento. Você não se molha. Você não se molha. Uma hora, passa 1 minuto, 2, 3, 4, aí você começa a se molhar. O que está acontecendo? Tem tanto folha, camadas e camadas de dossel acima de você, demora muito tempo para a chuva conseguir penetrar, chegar em quem está no nível da superfície. Então a água começa escorrendo pelas folhas, pelos troncos, por todos os caules, e isso chama interceptação. Então parte da evaporação, lembra que tinha evapotranspiração, é evaporação, mas transpiração. Transpiração é um fenômeno biológico, a planta respirando, ela vai trocar vapor de água. Evaporação pode ser de lagos, pode ser do solo, da umidade do solo, ou pode ser de água que está interceptada nas folhas, nos caules, nos troncos, etc. Isso é uma fração importante da evapotranspiração da Amazônia. O que acontece se você tirar esse tipo de cobertura vegetal e colocar uma cobertura vegetal de tipo pastagem? Quando chove, a vegetação não segura nada da água, o solo já encharca, todo o excesso de chuva vira escoamento superficial. Então, a quantidade de água que vai para o rio é muito maior numa pastagem do que numa floresta. Porque a floresta, ela segura a água. Então, a água chega, ela demora muito tempo até chegar no solo e ela vem chegando devagar. Então, dá tempo da água infiltrar e ir para camadas mais baixas. Enquanto que, se você tiver uma pastagem, choveu, a primeiro 2 centímetros inundou da camada de solo, o resto escorre na superfície. Essa questão é interessante porque eu já entrei numa floresta. Então a gente vê que a luz do sol também não penetra. Também não. Então você vê que o chão, ele é só as folhas secas, é úmido, é mofo, sabe? Então, quer dizer, está sempre úmido, mas a luz também não chega muito lá. Né? É uma questão interessante. Né? Um dos jeitos da gente medir as florestas é a gente saber quanto que tem de área de folha. Tem um índice, você consegue medir por satélite, chama índice de área foliar.
significa eu ir nesse quadrado aqui de floresta, de novo, um monte de estudante de biologia, esses devem ser os alunos de iniciação científica, eles vão lá, medindo folha por folha, saber quantos metros quadrados de folha tem. Você se cansa, você usa câmeras e você fotografa e você vê as folhas crescendo, você usa as imagens de fotografia a partir de torres do dossel para calibrar medidas de satélite. Vocês sabem quanto que tem de área foliar na Amazônia? Em 7 metros quadrados de folha, cada 1 metro quadrado de floresta. Se você pegasse todas as folhas, você pega um quadrado de 1 metro quadrado, você pega um quadrado de 1 metro por 1 metro e junta todas as folhas que estão dentro daquele quadrado, daria 7 metros quadrados de área. Se for no Cerrado, esse número é 1, é muito menor. E isso ele mede essa pujança da vegetação, de quanto ele está agindo, interagindo com a atmosfera, trocando CO2, vapor de água, etc. Né? Henrique, quando começou a ter as queimadas esse ano e o aumento das queimadas, o INPE teve um papel que acabou levando na demissão do Galvão. Alguns presidentes de outros países se manifestaram. Mas eu não vi muita manifestação da comunidade científica internacional de especialista. O que você ouviu, o que teve de especialista se manifestando a respeito disso? Ou que vai estar sendo preparado? Não, teve e foi grande, talvez não tenha chegado para o público em geral, mas uma das coisas primeiras que o governo falou foi: esses números do INPE, a gente tem que ver direito, como é que é. Aí o pessoal disse: está aqui o número da NASA. Mesmo número. Mas não sei o que, está aqui o resultado desse outro grupo lá na Holanda. O mesmo resultado do grupo do INPE. Então houve um pouco através de governos. Eu, pessoalmente, entrei em contato com cientistas que eu conheço nos Estados Unidos. E eles entraram em contato com pessoas a Sociedade Geofísica Americana, então fizeram algum tipo de declaração. O grupo de cientistas da NASA é muito forte nessa área de monitoramento, eles não estão olhando só para a Amazônia, como a gente faz aqui, mas eles olham para a Amazônia e para todos os outros biomas. E a gente está falando de trabalho científico, né? A gente está falando de anos e anos de pesquisa, desenvolvimento, de você mandar um paper para um jornal científico que é avaliado por 3, 4, 5 revisores, para mostrar que aquele seu resultado, aquela sua metodologia está certa, né? Então, sim, houve na medida em que nós, cientistas, somos capazes de dar uma resposta política a um problema que é inerentemente político, né? Então, assim, eu gostaria que tivesse sido mais. Manifestações de alguns presidentes de outros países ajudaram ou prejudicaram, por exemplo, como o do próprio Macron, na França. Então, é um que estava meio com o rabo preso e com um monte de problema, e ele tentou usar meio como decoy, assim, de desviar a atenção das coisas internas da França. Não estava falando nada de errado, mas aí o pessoal cai em cima por quais são os reais motivos da pessoa estar defendendo isso ou aquilo. Né? A Alemanha fez uma ação de verdade, né, de cortar os fundos para o Fundo Amazônia, doação. E, inclusive, apesar do nosso governo dizer que não precisava dos recursos, semana passada o ministro estava lá tentando recuperar esses recursos e não conseguiu. Então é assim, é realmente um problema político e a gente não pode ser ingênuo como cientista e achar que a gente consegue dar uma solução científica para o mundo. Porque a fração do mundo que entende ciência, no meu ponto de vista particular, eu acho que está, infelizmente, encolhendo. A gente tem menos espaço. E eu não sei o que vai acontecer, porque a vida que a gente tem, o desenvolvimento da nossa sociedade é tal que a gente depende 100% de tecnologia e de ciência. E a nossa educação, como sociedade em geral, está levando a essa população mundial que, na verdade, está rechaçando a ciência da qual ela própria depende para sobreviver. Né? Não sei se vai ser na nossa geração, em que geração que isso vai acabar aparecendo o resto, além da ponta do iceberg. Queria fazer uma pergunta que você não tocou no assunto do garimpo. Eu queria saber, está meio na moda, né?
na moda não, está em destaque, já que a gente entrou a falar de governo, impacto do garimpo na Amazônia. Porque os garimpeiros, eu sei que eles estão pressionando o governo federal e parece que a conversa entre eles está indo de vento em popa. Então, a gente já sabe que o desmatamento tem todos os prejuízos e o garimpo, queria saber o impacto. O garimpo, em termos de área de floresta, é muito menor que aquela área que é desmatada para a pecuária, mas deixa cicatrizes profundas, né? Inclusive com metais pesados, que são usados para você separar o minério que você está utilizando, etc. Né? Então, tem consequências para a saúde dos ribeirinhos, dos peixes, da vida que habita ali. Em termos de área desmatada e impacto, como a gente estava falando do desmatamento, eu acredito que deve ser praticamente desprezível frente a essa vertente única, né? Mas não frente à outra. O problema que tem, eu não sei se eu tenho uma imagem aqui para mostrar isso de maneira muito clara, mas onde que acontece o desmatamento? Vocês estão vendo que está passando uma estradinha aqui, ó? Agora ela ficou mais clara. Tá? Mas antes de você ver o desmatamento, vamos esperar abrir de novo a clareira de desmatamento, que a gente vai olhar onde que estão as estradas. Tem uma estrada aqui, tem estrada aqui. Essas estradas já existiam. Alguém passou lá, um trator fez uma estrada. Então, o desmatamento e a evolução que acontece na Amazônia se dá a partir das estradas. Por quê? Porque você precisa de acesso. Você não consegue andar, transitar com um carro, com um trator no meio da floresta. Você precisa de acesso. Então, é um padrão que a gente chama de espinha de peixe. Algum governante vai lá, abre uma BR. O pessoal começa a fazer os ramais na BR. Então você pega o seu tratorzinho e você abre uma vicinal para um lado. E o cara abre mais na frente e o outro abre mais na frente. Aí essa vicinal que o cara abriu para cá, o outro que quer fazer o sítio vai abrindo. Tá? Então, essa infraestrutura de transporte, de deslocamento, permite você ter acesso e você promover outros usos do solo, pode dizer assim. Sim, uma coisa que pode acontecer do ponto de vista de garimpo é, se o governo começar a dar um monte de licença, o cara poder escolher onde que ele vai chegar, etc., e for abrir novas estradas para fazer isso, o problema talvez nem seja o garimpo que o cara fez aqui, mas como ele teve que abrir essa estrada, tudo isso, pessoas que vão vir atrás depois vão acabar promovendo algo como a gente está vendo nessa animação. Mas é bem aí o meu achômetro, tá? Realmente dá... já está por causa da área, da quantidade. Se você pensar numa área de uma vale, se a Vale quiser minerar na Amazônia, aí a gente fica mais preocupado. Tá? Além da mineração que elas já fazem, né? Mas se for alguma coisa mais assim, espalhada e distribuída. A respeito dessa pergunta que ela fez sobre o garimpo, o que eu tenho observado é que toda essa organização dos garimpeiros, me parece que eles são muito seletivos e pontuais. Eles querem uma forma, inclusive pressionaram o presidente que deu uma resposta para eles depois, que é o estilo dele, né? Diz, morde depois assopra, né? Foi contrário lá em Brasília, na reunião. O que eu percebo é que eles estão querendo, via garimpo, uma forma de entrar nas terras protegidas, indígenas, e eu acho que isso é para desmatamento. Eu acho que o garimpo está sendo uma via. Eu não sei se vocês conhecem como que funciona isso, mas quando você tem um terreno no Brasil, só tem a parte de cima do terreno. Você não é dono do subsolo. Se você tiver uma fazenda, por exemplo, e uma pessoa qualquer achar que minério no seu subsolo, ele pode ir lá no INCRA e registrar um pedido de exploração de subsolo. E se tiver tudo certo, o INCRA der, você tem que permitir o cara entrar na terra e ele vai fazer o buraco e ele vai extrair, porque ele tem a permissão para utilizar o subsolo e você não. A sua propriedade da terra é da terra para cima. Então, por exemplo, se você... Então, isso pode acontecer, inclusive, em unidades de maneira de burlar, né? Em unidades de proteção, inclusive em unidades que sejam de outras pessoas que não estejam interessadas em desenvolver aquele tipo de atividade. Assim, se isso pudesse ser formalizado, como é em outras regiões,
e as pessoas puderem ir lá e pedir essa licença lá no INCRA, certamente pode ser um caminho. Eu não acho que o grupo de garimpeiros esteja fazendo isso de caso pensado. Realmente o que a gente vê é essa indústria. A indústria que tem essa associação doentia entre diversos agentes diferentes. Entre o cara que faz o garimpo, o cara que faz o desmate, o cara que vende a tora de madeira de valor, de madeira de lei, depois o cara que vai usar para gado e eventualmente para algum tipo de lavoura, etc. Né? Então tem essa associação que foi como o Brasil aprendeu a desenvolver essa região desde a época do governo militar, né? Do plano estratégico de como desenvolver a Amazônia, vamos fazer uma transamazônica, vamos levar pessoas para lá, e desenvolver significa mudar a floresta para fazer alguma outra coisa. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui, eu não sei. Eu queria fazer umas provocações. O Brasil é o país... Aí professor e aluno, certo? Então vocês respondem. O Brasil é o país que tem mais floresta no mundo? Tentar derrubar alguns mitos, tá certo? Acho que certamente vocês já escutaram um argumento desse tipo na mídia, né, vindo de determinados grupos no país. O Brasil é o país com mais florestas do mundo, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Então uma pessoa acha que sim e todos os outros acham que não. Não, é o segundo. Certo? O país que mais tem floresta no mundo é a Rússia. Depois é o Brasil, depois é o Canadá. Se a gente falar de floresta tropical, aí o Brasil é o que tem mais floresta do mundo. Só uma pergunta, valendo nota. Proporcionalmente ao território, o Brasil é o país que mais conserva floresta. Está conservando demais, por isso que tem que acabar com essa reserva toda. O Brasil é o país que mais conserva floresta no mundo. Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Que também do jeito que eu estou fazendo a pergunta, vocês vão responder que não. Né? Quem acha que não, levanta a mão. Suriname, 98%, Guiana, Finlândia, Suécia. Brasil está lá na posição 20 a 30, está lá no meio, não está nem no começo. Acho que varia muito. Ela perguntou se esses países que conservam mais é por leis, por que razão seria. Eu acho que varia muito de país para país. Suriname e Guiana, por exemplo, quase não tem desenvolvimento, então tem o resto da floresta que eles não mexeram ainda. Suécia e Finlândia, eu acho que eles, depois de terem desmatado um monte, cresceram a floresta de novo, né? Como aconteceu na Alemanha, inclusive. E no Brasil, 63% é floresta. A 4% no vegetação nativa, a agropecuária 1/3, 29%. Depois a gente tem 4% de água, cidades, mineração e todo o resto. Infraestrutura, estradas e tal. E esses caras estão aqui, ó. Então, os pontos verdes são as florestas, e os pontos amarelos são agropecuária. E os outros são tão pequenos que a gente não consegue distinguir nesse mapa. Agora, o que chama a atenção quando a gente olha para isso é que quase toda a floresta, esses 63%, não é uma coisa que esteja espalhada no território, está tudo concentrada lá na Amazônia. Beleza, e o Brasil, olha, a gente ocupa pouca área para a produção de alimentos? Sim ou não? A pergunta é, a gente ocupa pouca área para a produção de alimentos? Não. China é o primeiro, a área no mundo, depois os Estados Unidos, depois o Brasil. No Brasil, a gente tem 250 milhões de hectares em lavouras e pastagens. Isso é
1,4 vezes a área da Europa inteira. E a gente tem mais 50 milhões de hectares que são pastos naturais que acabam sendo usados para gado, por exemplo. Somando isso tudo, a gente tem 33% do território que a gente usa para agronegócio e a média mundial é 37%. Relativamente, o Brasil está melhor. Então, na China, eles têm 1/3 de hectare por habitante. Nos Estados Unidos, tem 1 hectare por habitante. A gente tem 1,17 hectare por habitante para produzir alimentos. Uma surpresa é a Índia produz mais alimentos do que o Brasil, mesmo o Brasil tendo uma área maior do que a Índia. Bom, então a gente tem área suficiente para plantar, mas a gente tem área demais protegida e área indígena demais. Sim ou não? O Brasil tem mais unidades de conservação ou mais áreas indígenas do que todo mundo, qualquer outro país do mundo. Áreas de conservação e áreas indígenas. A gente tem mais do que qualquer outro país no mundo ou não? Está mais difícil, né? Quem acha que sim? Quem acha que não? Os demais. Em termos absolutos, a área a gente tem. Então, tem 92 milhões de hectares em unidades de conservação e mais 112 milhões em terras indígenas. Essa é a distribuição, os polígonos roxos são a distribuição das terras indígenas, os polígonos laranjas, as unidades de conservação. De novo, onde que estão a maioria das unidades de conservação e das terras indígenas? No bioma Amazonas, que é esse aqui. Se a gente fala, quase tudo é na Amazônia. Se a gente falar em termos relativos, não é. Colômbia, 40% do território, Colômbia, Bolívia, Venezuela conservam 40% em unidades de conservação. A Alemanha tem unidades de conservação, então alguém tinha perguntado, né? Então aquela quantidade de florestas que se tem, de onde é que vem? Na Alemanha, por exemplo, 30%, 38% é a unidade de conservação. A Grécia, a Bulgária, todos esses têm uma fração do território maior conservado. E uma das coisas que acontece no Brasil é que se você tem uma propriedade rural, depende um pouco se for lá na Amazônia, se for no Sudeste, onde é que é, mas a lei exige que você preserve uma fração do seu terreno. Tá? Então você tem que manter lá uma área de floresta. Então, quem protege a floresta, então, são os proprietários rurais, que são proibidos pelo governo de desmatar aqueles 30% ou 50%, e as áreas de floresta estão distribuídas nessas propriedades rurais. Verdade ou falso? Se tiver um curso d'água, sim, tem a mata ciliar, mas além disso, mesmo se não tiver curso d'água, você seria obrigado a preservar uma fração do seu terreno da vegetação nativa. A resposta é não. A gente tem as áreas de florestas, aqueles 2/3 do continente, 63% que são áreas de florestas, 33% deles estão em áreas privadas, 35% em áreas protegidas e 32% em assentamentos ou áreas da União ou áreas que não foram destinadas. Então, as áreas de florestas em propriedades rurais é 1/3 de todas as áreas de floresta. Diferença. Quanto a gente teve de desmatamento nas áreas de floresta dentro das propriedades privadas? De 85 a 2017, 20% foi desmatado. Quanto de desmatamento a gente teve nas áreas protegidas? 0,5%. O Brasil é o país que mais desmata no mundo. Em termos absolutos, em área, é. Mais do que o dobro do que o Congo. Tem Congo, Indonésia, Colômbia, etc. Então, por ano é da ordem de 1,3 milhões de hectares. Em termos relativos, não somos. Né? Tem países que estão desmatando 2% do território por ano. Países muito menores, né, em tamanho. São de dimensões continentais. Esses dados de desmatamento, esse é uma das figuras, isso é do grupo que trabalha lá na NASA, aquele que eu falei que trabalha muito com a Amazônia.
que chama Global Forest Watch. Então você pode entrar, tem um monte de coisa que você pode brincar e olhar. E todas as áreas que a gente já perdeu de floresta, são mais ou menos 7% das florestas que a gente tem, não da Amazônia, né, mas das florestas que a gente tem no Brasil inteiro, e dá 70 milhões de hectares, é 2 vezes a área da Alemanha, que já perdeu de floresta. Eu nunca trabalhei com isso diretamente, eu já li alguns estudos, mas eu não me lembro o tempo. Recupera, não é mais a mesma biodiversidade que você tinha antes. Se você estiver preocupado em armazenamento de carbono, é uma boa alternativa. Mas se você estiver preocupado também com todo o resto, é melhor não desmatar, né? Então, a gente já discutiu aqui que a gente tem área suficiente, tá bom? Mas a nossa principal commodity é alimentos, é vender produtos agrícolas. Então, a gente não está produzindo alimentos só para os brasileiros, a gente está produzindo muito para exportar. A gente já tem 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Vai demorar muito, a gente vai chegar em 10 bi. E com 10 bi de pessoas no mundo, um país tropical como o Brasil vai ter que produzir mais alimento para alimentar o mundo inteiro. Certo ou errado? Depende de como você produz esse alimento. Certo? Verdade, a gente vai ter que continuar aumentando essa área e trocando floresta por agricultura? Não. Aí é aquele gráfico que a gente já tinha discutido antes. O desmatamento que a gente tem feito não é para produzir comida. Quase todo ele ou está abandonado ou está com pecuária de baixa produtividade. Não é isso aqui que a gente exporta como commodity agrícola. Tá? É realmente um tiro no pé a gente fazer esse processo, porque a gente não está usufruindo de nada disso aqui, né? E mais do que isso, tem mais a ver com a produtividade. E esses gráficos vão do Atlas Agropecuário, outro site interessante que eu sugiro vocês darem uma olhada, montado pelo pessoal do Imaflora. E tem informação de toda a produtividade agrícola no nosso país desde a década de 90. Então esses gráficos estão indo de 90 até 2017. Em cima é a produção em toneladas e embaixo é a área usada para essa produção agrícola. E eu só estou mostrando duas coisas: cana-de-açúcar em vermelho e soja em preto. O que aconteceu nesse período grande de 2 décadas e meia? A produção agrícola da cana-de-açúcar aumentou por um fator 2,8 vezes e a área não. Em termos de cana-de-açúcar, a produção agrícola aumentou 2,88 vezes e a área agricultura usada para a produção de cana aumentou 2,37. Então, você conseguiu produzir mais sem necessariamente aumentar na mesma proporção a quantidade de área. Se a gente pegar uma cultura que está mais na fronteira da Amazônia, que está forçando essa expansão em certa maneira, o efeito é muito maior. Então, em termos de soja, por exemplo, a produção aumentou por um fator de 6 e a área aumentou por um fator 3. Então, qual que é a diferença aqui? Pesquisa na Embrapa para ter mais produtividade. Consegue produzir mais alimentos sem aumentar a área usada para alimentos, fazendo pesquisa científica em como conseguir fazer isso, em como produzir mais alimentos na mesma área. E esse é o fim da provocação. Mais alguma pergunta? Bom, então acho que eu faço a última. Na verdade tinha várias perguntas, vou fazer uma. Você mostrou na sua simulação numérica que em torno de 20% da chuva que vem aqui para o Sudeste veio da Amazônia. Mas alguns slides antes você tinha comparado na mesma latitude o deserto do Kalahari e o deserto da Austrália, que tem precipitações bem menores do que em São Paulo. A pergunta é, se eu tirasse a Amazônia, a precipitação no Sudeste ia diminuir só em 20% ou ia ter algum outro efeito em cascata que desertificaria aqui? Depende, o número exato da resposta depende um pouco do modelo atmosférico utilizado para fazer a simulação. Uma das coisas, então, eu falei que a gente tinha muito mais umidade e chuva nessa região por 2 motivos, né?
Um deles é a Amazônia, mas o outro é a topografia. Então, a topografia, ela força a umidade em direção ao sul. Ela força também, por exemplo, quando o ar vem úmido do Oceano Atlântico aqui mais ao sul e entra em cima do continente, esse ar encontra a barreira topográfica e também não pode passar. Então, se aqui 20% é água que vem da Amazônia, de onde são os outros 80%? É do Oceano Atlântico adjacente. E mais do que isso, a gente não teve tempo para discutir aqui muito em profundidade, mas dependendo da época do ano, por exemplo, nessa região, as chuvas aqui elas não são limitadas pela disponibilidade de vapor de água. São limitadas pela perturbação, pelo distúrbio. Ela precisa de ter instabilidade na atmosfera para provocar a chuva. Não é o fato de você botar mais água ou menos água na atmosfera que vai conseguir chover mais ou um pouco menos. Depende dessa passagem das frentes frias. Então, não é uma pergunta fácil de resolver, de responder. Na verdade, não é uma pergunta fácil de responder, nem se com mudanças climáticas, se necessariamente vai chover menos em cima da Amazônia ou vai chover mais. Se você perguntar a todos os modelos de mudanças climáticas, os 20 e poucos centros espalhados no mundo inteiro, gente rodando em milhares de tempos de hora de CPU em supercomputadores, se a temperatura vai aumentar na Amazônia quando aumenta gás de efeito estufa, aumenta CO2, todos concordam que vai aumentar de 4 a 7 graus Celsius até o final do século. Se você perguntar como que vai ser a mudança na chuva, metade vai dizer que vai aumentar a chuva em cima da Amazônia, metade vai dizer que vai diminuir a chuva em cima da Amazônia. Porque é muito difícil entender chuva. Uma das coisas, principalmente na Amazônia, e é uma das coisas que a gente está com experimentos em campo agora, seja com radares em superfície, ou aviões, ou radares baseados em laser, para medir as propriedades das nuvens na Amazônia e tentar entender como é que elas podem responder a mudanças antrópicas, como essas. Porque o pessoal que faz a modelagem de grande escala, de modelos climáticos, eles precisam de informações de medidas que digam como que as nuvens se comportam para poder fazer essas simulações com cada vez mais confiança. Isso eu respondi totalmente, mas é... Perguntas, comentários? Bom, se não... tudo bem. Aquele plot que você tem do desmatamento por ano, por mês, e os dados, esse plot eu posso pegar da Terra Brasilis também? Plot que tem de... Desmatamento por ano, por mês, que tem um pico aí no julho de 2019. Deixa eu ver qual que foi o gráfico aqui. Ou, na verdade, talvez seja até mais fácil. Isso. Esse é da página do DETER. Então, se você for direto na página do DETER, tem uma interface que você pode escolher e ver diferentes coisas, etc. Você pode clicar nos biomas, dizer assim, eu só quero área desmatada agora em local que estava preservando, ou área desmatada que foi corte raso, ou área desmatada que foi isso ou aquilo, ou no bioma Caatinga, ou Cerrado, ou Amazônia, você pode brincar lá e olhar o que você quiser. Muito legal. Henrique, foi muito prazerosa essa conversa. Por favor, vamos agradecê-lo mais uma vez. Obrigado, Neto, pelo convite ao Instituto de Física também. É sempre importante a gente ter essa oportunidade de falar fora do nosso meio, né? De falar para a população e mostrar um pouco do que a gente faz. E, nesse caso em particular, do que a gente fez aqui hoje, uma coisa que tem um impacto direto no nosso dia a dia e que a gente está vendo no jornal, né? Tentando entender tudo isso que a gente está vendo no noticiário. Obrigado.